quem paga tributo são os poucos. Então, já morreu, já sabe que nós pagamos o tributo. A maioria não paga tributo, a maioria paga tributo. A forma e a quantidade das alíquotas pode ser diferente, mas nós pagamos tributo. Pagar tributo para quê? Será que é função social? Então, a gente já tem que saber que é para custear o Estado. O tributo não é destinado para o lugar certo. Isso não é verdade, não tem uma ciência. O tributo pode não estar sendo bem gerido, mas ele vai para algum lugar, e esse lugar você tem que saber. E se não é, porque tem carimbados, mas a maioria não são carimbados. Os valores não são carimbados. Então eles têm, a gente tem que saber se eles estão sendo bem administrados, geridos e estão dando resultados, estão sendo bem fiscalizados. E se a maioria sonega, o que eu vou pagar? Quem é essa maioria? A gente costuma falar genérico. Essas afirmações, sozinhas, cada uma daria uma pesquisa no município. Para a gente fazer essas afirmações, a gente teria que pesquisar para saber se isso é verdade. E aonde foi feito, isso já no município não é. Então, para falar, a gente quando falar em cidadania fiscal, a gente tem que conhecer a realidade do município, conhecer as verdades, conhecer os tributos, conhecer essa gestão fiscal, para poder depois, então, verificar se realmente o que está havendo essa consolidação, se está havendo perfil ou se está havendo má gestão desses recursos públicos. O que é preciso fazer? Entender como funciona a máquina pública, porque, gente, ser cidadão, querer ajudar o município, mas não entender como funciona onde o Estado tem que saber onde buscar informação, aonde ir fiscalizar, o momento que isso vai acontecer e as responsabilidades de cada um. Compreender a tributação e a contribuição, buscar informação, estimular o debate e conhecer os mecanismos que a sociedade dispõe para acompanhar o dinheiro público. Esses impostos são os principais para você, principalmente esse que a gente sabe que não está conseguindo voltar para a escola pública, grande percentual, em média de 30% a 40%. Todos os municípios não conseguem fazer a cobrança, ainda há muita dificuldade para a normalização e efetivo aumento da arrecadação desses impostos por serviços. E a ITBI são os que reduzem. Além desses, nós temos no país 61 impostos diferentes, sendo que 48 são federados, quer dizer, nós pagamos todos. Mas se quisermos, poderíamos pagar 61 impostos diferentes, e dos quais 48 são federados e demais com dividir entre a esfera estadual e municipal. Certo? E esses tributos equivalem, todos eles somados, a 35% do produto interno bruto do Brasil, que são dados do Sindifisco de 2012. Ele vai continuar com a gente aqui na frente. Só para você ter uma ideia de como a gente paga imposto, porque é importante acompanhar e saber como está sendo gerido o resultado que está trazendo. Se eu fosse olhar na década de 70, eu trabalharia 2 meses e 16 dias para pagar todos os meus tributos do ano. Certo? Somaria tudo que eu pago, que eu teria pelos anos, eu trabalharia 365, 2 meses. Na década de 90, eu trabalhava 102 dias. Em 2013, para pagar o volume de imposto de tributos que eu tenho que pagar normalmente como brasileiro, cada brasileiro está trabalhando em média 5 meses por ano. Quer dizer que eu, nos meus rendimentos, eu sacrifico 41,1%, eu estou direcionando para custear o Estado. Daí a razão que eu tenho que cuidar e fazer o controle social dos gastos públicos, porque quase metade do que eu ganho, eu estou ajudando a financiar esses serviços que são entregues ao cidadão.